Você pode aproveitar o poder da mente para manifestar o que deseja? A lei da atração é real, como o desejo de um devoto encontra manifestação através da fé. O que quer que as pessoas aspirem em suas vidas, seja crescer num negócio, construir uma casa ou qualquer outra coisa, surge no pensamento. Eu quero isso. Uma vez que esse pensamento acontece, a maioria das pessoas concentra sua energia nesse algo por meio da ação e começa a trabalhar para isso. Se sua ação for suficientemente incisiva, seu pensamento se tornará realidade. Essa é a maneira como as pessoas funcionam no mundo. Mas todos eles sabem como infundir ou fortalecer esse pensamento com uma certa dimensão de energia. O próprio pensamento é uma reverbação e uma energia. Se você tiver alguma mobilidade em sua energia, além do seu corpo físico, e essa mobilidade se tornar um processo consciente, você pode se sentar em algum lugar e fazer suas energias irem para outro lugar. No entanto, se você fizer isso, sem obter domínio suficiente sobre suas próprias energias vitais, talvez não saiba como atrair energias de volta para você. Você pode perder sua vida sim. E você vai ver que, se o desejo de alguém está além de um certo tom, eles sempre morrem jovens. Os desejos da maioria das pessoas são inconstantes. Elas desejam algo hoje, outra coisa amanhã, e isso continua mudando com o decorrer da sua vida. Mas se alguém deseja algo com muita força, principalmente se isso acontece, eles vão morrer jovens porque sabem jogar fora suas energias vitais, mas não têm maestria suficiente para fazer com que elas voltem para eles. O próprio pensamento é uma reverbação e uma energia. Você não pode gerar um pensamento sem energia. Só porque está acontecendo de forma tão desordenada, talvez não tenha a energia necessária para você se manifestar. Você pode gerar tanta energia com seu processo de pensamento que poderia matar alguém. Quando sua mente está focada em um único ponto, ela é um instrumento poderoso. Felizmente, a maioria das vezes, esse foco único acontece com as pessoas de forma negativa. E na maioria das vezes, nunca de forma positiva. É por isso que, na cultura indiana, as crianças são sempre avisadas. Quando você estiver com raiva, não diga algo negativo sobre alguém. Porque se sua mente se tornou o foco único da raiva, ela pode facilmente se manifestar. Vejamos o processo de geração de um pensamento. Seu pensamento é consciente ou é apenas resultado de 1 milhão de coisas que já entraram em você? Quando seu processo de pensamento é inconsciente, na maioria das vezes, é como uma diarreia mental. Não há controle sobre isso. Simplesmente divaga, porque há coisas antigas dentro. Isso é como, quanto mais comida ruim você tem no estômago, mais diarreia você vai ter. Quando você tem uma diarreia mental, você não pode chamar isso de pensamento. Certa vez uma mulher convidou uns amigos para jantar. Ela serviu o jantar e disse à filha de 6 anos: "Por que você não diz a bênção?" Ela queria mostrar um pouco à filha. A filha disse: "Não sei dizer a bênção." A mãe disse: "Apenas repita o que a mamãe diz." Então, a menina inclinou a cabeça muito religiosamente, juntou as mãos e disse: "Por que diabos eu convidei todas essas pessoas para jantar? Essas coisas não estão acontecendo com você? Você quer meditar, mas sua mente está falando tantas coisas que você não consegue se concentrar. Se você quiser escrever em um quadro negro, primeiro deve limpá-lo. Só então será capaz de escrever com clareza. Se 1 milhão de coisas já foram escritas nele, e você escreve algo mais sobre essas coisas, ninguém pode descobrir o que você escreveu. E depois de algum tempo, nem você mesmo sabe o que escreveu. Você deve primeiro limpar o espaço, e depois gerar um pensamento consciente. E a manifestação vai acontecer de uma forma natural. Se você tiver um pouco mais de controle sobre suas energias vitais, poderá ajustar ainda mais esse controle. Tudo que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta, primeiro encontrou expressão na mente. Depois, elas se manifestaram no mundo exterior. As coisas maravilhosas que fizemos nesse planeta e as coisas horríveis que fizemos nesse planeta vieram da mente humana. Se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante que, primeiro,
aprendamos a criar as coisas certas em nossa mente. Se não tivermos o poder de manter nossas mentes do jeito que queremos, o que criamos no mundo também será muito acidental e muitas vezes aleatório. Se você gerar um pensamento em sua mente consciente e for unidirecionado, ele vai encontrar seu caminho no mundo e ele vai se manifestar naturalmente. Se você levar sua mente a um certo nível de organização, seu corpo, suas emoções e suas energias vitais se organizarão na mesma direção. Uma vez que todas essas 4 dimensões de você estejam organizadas em uma direção, qualquer coisa que você deseja que aconteça, vai acontecer sem que você precise levantar um dedo. E vai te ajudar com a atividade. Mas mesmo sem fazer atividade, você ainda pode manifestar o que deseja. Isso acontece se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-la inabalável nessa direção por um determinado período de tempo. O universo se rende tanto à fé quanto ao compromisso. Você pode ter ouvido falar de pessoas que pediram algo e isso tornou realidade para elas. E isso foi além de todas as suas expectativas. Geralmente isso acontece com pessoas que estão na fé. Digamos que você queira construir uma casa. Se você começa a pensar, preciso de 50 mil para construir uma casa, mas eu não tenho esse dinheiro no bolso. Isso nunca será possível. É claro que nunca será possível. No momento que você pensa que não é possível, você também está pensando que não quer a casa que você sonha. Em um nível de criação, você está criando um desejo de querer algo. Em um outro nível, está dizendo que você não quer. Nesse conflito, isso não pode acontecer. A fé funciona apenas para aquelas pessoas que têm mente simples. Nunca funciona para pessoas que pensam demais. Uma pessoa infantil que tem uma fé simples em seu Deus vai ao templo e diz: Senhor, eu quero uma casa. Eu não sei como. Você deve fazer isso para mim. Não há pensamentos negativos em sua mente. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato da fé. Agora, essa pessoa acredita que Deus fará isso por ela. E isso, sem dúvida, vai acontecer. Deus virá construir sua casa? Não. Quero que você entenda que Deus não vai levantar o dedo para você. O que quer que você chame de Deus é a fonte da criação. Como Criador, Ele fez um trabalho fenomenal. Mas se você quer que a vida aconteça do jeito que você acha que deveria acontecer, com muito foco você pensa. Quão estável é o seu pensamento. E quanta reverbação existe no processo do pensamento. Isso vai determinar se o seu pensamento se tornará realidade ou apenas vai ficar na sua mente. Ou apenas vai se tornar um pensamento vazio. Se o seu pensamento for criado de forma poderosa, sem nenhum pensamento negativo, diminuindo a intensidade do processo de pensamento, ele definitivamente vai se manifestar. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é da natureza. E a natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que realmente deseja e se esforça para isso. Se você cuidar de si mesmo, agora você não está em busca de sua felicidade. Você não está tenso com nada. Não há espada apontada para sua cabeça. Hoje a ciência moderna está provando que toda a existência é uma vibração. Da mesma forma, seu pensamento também é uma vibração. Se você gerar um pensamento poderoso e deixá-lo sair, ele sempre vai se manifestar. Geralmente, as pessoas estão usando a fé como um meio de remover pensamentos negativos. Mas uma vez que você se torna um ser humano pensante, sua fé não é muito profunda. Não importa quanta fé você pensa que tem. Em algum lugar, sempre surgem dúvidas. Do jeito que sua mente está agora, se Deus aparecer bem aqui, você não vai se render a Ele. Você vai buscar uma investigação para saber se Ele realmente é Deus ou não. Com esse tipo de mente, você não deve desperdiçar seu tempo com fé. Existe uma alternativa que é o compromisso. Se você simplesmente se comprometer a criar o que realmente importa, agora, mais uma vez, seu pensamento se organiza de tal forma que não existe mais possível ou impossível, o sim ou não. Não há obstáculos em seu processo de pensamento.
Seu pensamento flui livremente em direção ao que você deseja. E uma vez que isso aconteça, fazer acontecer também vai seguir de forma natural. Para criar o que realmente importa, o primeiro e mais importante é que o que você deseja deve estar bem manifestado em sua mente. É isso que você realmente quer? Você deve olhar para isso, porque para inúmeras coisas que aconteceram em sua vida você pensou. É isso. No momento em que você chega lá e você percebe que não é isso. É o próximo e o próximo. É um pensamento, é outro pensamento. Não tem fim. Portanto, antes de mais nada, você deve explorar o que realmente deseja. Uma vez que isso esteja claro e você esteja comprometido em criá-lo, isso vai criar um processo contínuo de pensamento que vai seguir nessa direção. Uma vez que você consiga manter o fluxo constante desse pensamento, sem mudar de direção, isso definitivamente vai se manifestar em sua realidade. Você cria a realidade que você quer. Então você se questiona: o que realmente funciona? Eu posso projetar o meu destino? Você pode determinar seu destino. E você deveria fazer isso, porque é isso que significa ser humano. Todas as outras criaturas nesse planeta têm ciclos compulsivos pelos quais vivem. Está tudo bem para eles porque é tudo o que eles são capazes de fazer. Na verdade, se você olhar para a sua vida, você não está fazendo nada muito diferente do que as outras criaturas estão fazendo. Eles nascem, você nasce. Eles crescem, você cresce. Eles reproduzem, você reproduz. E eles morrem, você também morre. Nada é muito diferente. Mas podemos conduzir essas mesmas coisas de forma simples e consciente. Essa é a coisa significativa sobre ser humano. Se você conduzir sua mão de uma forma consciente, agora sua mão vai fazer o que você quiser. Se você conduzir seu pensamento conscientemente, ele vai fazer o que você deseja. Se seu pensamento estiver realmente fazendo o que você quer, você se manteria feliz, não miserável. Se você for feliz, sua vida não será uma busca pela felicidade. Essas coisas que as pessoas pensam serem as maiores coisas em suas vidas. Ser pacífico e alegre não significaria nada para você quando você está feliz. Se isso acontecer, todo o processo de sua vida vai chegar a uma facilidade total. Neste momento, você é como um tigre agachado. Você sempre tem que conseguir alguma coisa. Não há nada para obter. Se você se sentar aqui, sua vida está completa. Agora está totalmente à vontade. Quando você estiver nesse tipo de facilidade, ela se tornará maravilhosa. Apenas seguir uma profissão, ganhar dinheiro, ou mesmo ser alegre ou se apaixonar, nada significa para você, porque o mais alto nível de prazer está acontecendo com você. Agora, nesse momento que você está sentado me ouvindo, todo o processo de sua vida vai chegar a uma facilidade total. Nesse momento, você é como um tigre. O que você faria com essa vida feliz que você projetou para si mesmo? Naturalmente, você iria explorar algo que não está em sua percepção agora. É assim que o processo espiritual começa. É assim que você toma conta da sua vida. Se você cuidar de si mesmo, nesse exato momento você não está em busca de felicidade. Você também não estará tenso com nada. Não há espada apontada para sua cabeça. Você fará tudo ao máximo. Aconteça o que acontecer, você sabe que vai ficar bem. Agora você naturalmente fará tudo de forma maravilhosa, porque em sua mente não há absolutamente nenhuma preocupação, já que você não tem interesse em uma busca desenfreada pela felicidade. Você vai fazer o que for necessário, sem nenhum esforço. O que a maioria das pessoas considera de grande façanha e dificuldade, você vai fazer com alegria e diversão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.